Bom dia, meus queridos, minhas queridas, como é que estão? Tá tudo bem com vocês? Vamos iniciar então o segundo semestre? Ótimo! Bem, nesse segundo semestre eu tenho, além da continuidade, né, no nosso conteúdo, algumas observações a fazer, tá? Bem, primeira grande observação: quem tirou nota boa, mantenha a nota. Tá? Procure ter um currículo, né, um histórico estável, com notas boas, certo? Não se deixem levar por aquela ideia de que eu tirei uma nota boa no primeiro semestre, agora no segundo eu vou dar uma relaxada, daqui a pouco se eu for também com uma nota menor, mas não tem problema, eu estou passado. Não, não pensem assim, tá? Se tiraram um 10, tentem tirar outro 10. Poxa, isso é legal, vai ficar muito bonito no histórico de vocês. Além do que, vocês sabem que o histórico escolar vale muito hoje em dia para entrar nas universidades, para ganhar bolsa, né? Bolsa de estudo, enfim. Então é muito importante ter um currículo, né? Um histórico escolar estável, né? Com notas boas ou estáveis, né? Então não adianta tirar um 10 e tirar um 2, 3, 4, né? Fica feio, tá? Isso acaba criando aí né, enfim, uma média que é ruim para vocês, tá? Que vai ficar ruim, isso mancha o currículo, tá? E para aqueles que tiraram notas baixas, se esforcem bastante para que vocês agora então tirem uma nota boa e, né, além de garantir a passagem para outra série, né, para o outro ano, também vão manter, né, mostrar que recuperaram, conseguem, né, recuperar essas notas. Beleza, meu povo? Então nunca esqueçam, fazer as atividades, tá? Fazer as atividades, por favor, não esqueçam isso, é uma coisa assim que eu me bato muito, tá? Porque eu acho que é uma responsabilidade do aluno. Se ele não faz atividades e não frequenta a aula, o que ele quer, né? Tá bom? Então, fazer as atividades e, olha, fazer o máximo para fazer dentro do prazo. Quando eu estipulo um prazo, fazer dentro do prazo. Até porque se você tirar um 10, você mantém o 10. Você tira 10, merecidamente. Né? Se passar do prazo, eu tenho que começar a descontar nota. Ok? Então, por favor, não esqueçam essas dicas, tá? Não esqueçam, isso vai fazer bem para vocês, em qualquer outra disciplina, na vida de vocês, nos compromissos que virão, no trabalho, com a família, tá? Sejam zelosos disso, sejam disciplinados. Beleza? Então tá dito primeiro, tá? Esses recadinhos, tá bom? Que são chatos, né? Mas a gente tem que fazer. E sobre o conteúdo. Galerinha, no primeiro semestre, ali no final do primeiro semestre, eu trabalhei processo de socialização, que é um textinho pequenininho, simples, mas que ele é muito importante, tá? Dizendo o seguinte, através do grande clássico Emile Durkheim, ou Durkheim, tá? Ah, o processo de socialização é quando nós internalizamos, botamos para dentro da gente tudo aquilo que é da sociedade. Ora, nós captamos isso, aprendemos, né? Vamos convivendo, interagindo, enfim, e nós trazemos isso tudo para dentro da gente. Então nós internalizamos os costumes, os hábitos, as regras, as normas dessa sociedade e fazemos dela, evidentemente, um parâmetro de valor e de verdades que são estabelecidas. Nós acabamos também concordando com essas verdades. Certo? Isso é o que diz nosso grande clássico Emile Durkheim. Então não esqueçam isso, tá? Bem, e a outra, tá? Outra ideia passada pelo texto é justamente aquilo que Durkheim dava muita importância, a questão da educação. A educação era o meio mais eficaz de fazer com que as crianças, os jovens, né, os adolescentes,
internalizassem essas regras, esses costumes, esses valores da sociedade. Então a educação, pessoal, não é só, né, a escola como instituição, ela não é só um lugar em que você vai aprender lá matemática, o português, a química, a física, a sociologia, mas também um lugar onde você estabelece essa convivência com os outros jovens e com os professores, com diretores, enfim, você estabelece esse loco de aprendizagem, de convivência, de internalização de regras. Tá? Por isso que Durkheim ele enfatizava muito a importância, né, da escola e da educação. Tá certo, povo? Então não esqueçam disso. O textinho permanece no Classroom, vão lá, baixem o texto, imprimam, por favor, imprimam. Guardem depois também, né? Não joguem fora. Imprimam e guardem. Lá na pastinha de Sociologia, vocês vão ver que é muito importante. Tudo isso que eu estou passando é importante. Tá? Bem, só que nós temos um segundo texto, tá bom? Esse segundo texto, que é o que nós vamos iniciar realmente nesse semestre, é um texto em que nós vamos entender como é que é o processo de construção da nossa identidade social. E a nossa identidade social está muito ligada à internalização das regras, dos costumes e dos valores e verdades da sociedade em que nós vivemos. Aí, a partir disso, nós acabamos construindo uma identidade. Não é a identidade RG lá, documento oficial que você tem, então um nome, tá? Não é isso. É a identidade social que nós criamos a partir de localizações que nós vamos alcançando e nos posicionando, nos colocando nessas localizações, entre aspas, como se fosse um GPS aí social. Você está num determinado ponto, tá? E as pessoas e a sociedade te identifica por isso, ela te localiza e te identifica. Então você ganha uma identidade social. Um exemplo. O que vocês são? Hein, turmas? Hein? O que vocês são? Alunos do SEDUP. Ora, isso é uma localização, uma posição social. Tá? Claro, evidentemente que vocês têm uma infinidade de posições. São alunos do SEDUP, são filhos, né, dos pais de vocês, né? Filhos do João, da Maria, isso também é uma posição. São irmãos do Pedrinho, do Joãozinho, são primos do fulano, do ciclano, e aí vai. Quer dizer, nós temos uma série de posições que nós ocupamos na sociedade. E a partir dessas posições nós ganhamos uma identificação. Nós somos identificados por isso. Tá certo? Então eu vou fazer uma pequena leitura aqui de uma parte do texto, mas façam a mesma coisa que eu falei do outro texto. Baixem ele, imprimam, vão lá na escola, no xerox da escola, imprimam, tá? E guardem, por favor, guardem, não joguem fora, coloquem numa pastinha. Vocês sabem que no terceirão não tem sociologia, tá? Vocês não têm sociologia no terceirão. Então é importante que vocês guardem, tá bom? Esses textos todos. Vamos lá, eu vou fazer uma pequena leitura aqui. Olhe bem, a identidade social é caracterizada essencialmente pela forma como nós próprios nos vemos. Olha que bacana. Ou seja, é um sentido do eu conjugada com a forma como os outros nos veem. Então nós alcançamos, nós nos colocamos numa posição e nós nos vemos através dela, assim como os outros também nos veem através dela. Tá certo? Quando nos autocaracterizamos, estamos ancorados num determinado modelo com o qual nos identificamos. Quer isto dizer que a identidade social requer um certo grau de escolha? Evidentemente, né? Ao mesmo tempo que exige um nível de consciência. Galera, o que quer dizer isso? Primeiro, as escolhas. Quanto à questão da profissão, dos cursos que a gente faz,
né, de completarmos os ciclos de estudo, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, faculdade, aí vai. Entenderam? São as tomadas de decisão que nós vamos estabelecendo ao longo da vida. Ao mesmo tempo que nós criamos um nível de consciência a partir disso. Tá? Que é importante. Um nível de consciência. Nós sabemos o que estamos fazendo, o que está acontecendo no contexto da sociedade, na história, né, dessa sociedade, no próprio contexto mundial. Então é importante, por isso que eu digo, estudar, 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 para que a gente ganhe esse nível de consciência bem amadurecido e bem substanciado, né? Quer dizer, com bastante substância, né? Tá? E ao mesmo tempo tomar decisões que sejam realmente possíveis, viáveis e que nos deixem felizes né, e que a gente possa viver em sociedade tranquilamente, né, com todos os problemas que tem, enfim, mas que a gente ainda possa viver num determinado, numa determinada, né, harmonia, né, entre aspas. Tá bom? Gurizada, essa é a aulinha de hoje. Um grande abraço, fique com Deus, muito obrigado e na próxima estaremos juntos, tá? Um grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado.